Retomando então o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, nós estamos no terceiro encontro desse capítulo 6, Testemunho, e já vamos, provavelmente emendar no capítulo 7, que já está quase aqui, no ponto para a nossa leitura. Bom, nesse capítulo 6, Testemunha, a gente lembra que Dona Ivone visitava então um grupo de amigos lá em Petrópolis, lá nos idos de 1935, e ela então comentava que no sótão da residência onde ela se encontrava, ela percebia a presença de um espírito, que era exatamente um imigrante alemão que havia construído aquela mesma residência, e ele tinha cometido suicídio. Então ela percebia a presença dele, e aqui no relato que ela dá, exatamente como o próprio título diz para nós, Testemunho, ela apresenta o seu testemunho do trabalho que ela tentava desenvolver para ajudar esse espírito no seu reequilíbrio, na sua recuperação. Nós paramos aqui na página número 60, já quase no final. Então ela dizia para nós que realizava então o Evangelho no Lar, fazendo a leitura, em especial daquele capítulo 6, o Cristo Consolador. E aqui ela relatou para nós exatamente o trabalho que ela procurava realizar, também com o apoio de casas espíritas daquela região. Isso porque ela se via ali ela via a oportunidade de, através da incorporação, ajudar esse espírito. Lembrando que o contato do espírito com os médiuns, através da incorporação, faz com que facilite, os ajude no seu reequilíbrio em contato com a própria matéria. Então, ela via nessa oportunidade condições de ajudar esse espírito na sua recuperação. Então, dando uma pequena aqui, fazendo uma pequena leitura naquilo que nós já tínhamos visto no nosso encontro anterior, ela diz assim, então: no entanto, eu sentia que todas as minhas forças psíquicas exigiam que eu recebesse aquele espírito mediunicamente, que as correntes de atrações magnéticas da minha faculdade estavam ligadas a ele, para o legítimo fenômeno da incorporação. Eu sofria com ele, sentia as dores que o afligiam, sua asfixia, suas angústias, sentia o coração pesado e dolorido, sede abrasadora, vertigens, mas dominava tais sensações com o esforço da vontade, pela prece, suplicando sempre a assistência dos amigos espirituais, pois compreendia a origem de todo aquele mal-estar. Suores de agonia muitas vezes escorriam gelados pela minha fronte, e muitas vezes tremuras incontroláveis me faziam entrechocar os dentes, e nem mesmo é possível descrever o martírio que eu padeci em contato frequente com aquele suicida, a quem, apesar de tudo, eu deveria consolar e esclarecer. Tentando algo a benefício geral, procurei descobrir um núcleo espírita de cuja colaboração me pudesse valer para a solução do caso, e encontrei-o. Mas dois escolhos se interpuseram entre as minhas esperanças de socorro: a falta de confiança dos irmãos de crença nas minhas possibilidades mediúnicas. Eu não era absolutamente conhecida na cidade, tampouco entre os irmãos de crença, e a distância que mediava entre o núcleo espírita e a casa que me hospedava, pois situava-se cada uma num extremo da grande cidade, enquanto que o horário das reuniões era inacessível para mim, que não contava com quem quer que fosse que me pudesse acompanhar no regresso. Então a gente lembrou aqui que não basta apenas, na visão geral que nós temos hoje, nas instituições, um médium aparecer na instituição e pedir
uma ajuda mediúnica, né, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E no caso dela, embora no final da sua história, né, como encarnada aqui no nosso mundo, ela mostrou um trabalho magnífico dentro do campo da mediunidade, naquela época, em 1936, ela era uma jovem de 30 e poucos anos. E nesse caso, não se bate na porta de um centro espírita pedindo assistência para ajudar um espírito obsessor, como se isso não exigisse, né, uma preparação, um conhecimento, um entendimento, principalmente quando o próprio médium se coloca, né, se oferece para o trabalho de incorporação. Isso, obviamente, né, demanda uma preocupação muito grande por parte da instituição, como aconteceria em qualquer outra nos tempos atuais. Dá para a gente imaginar, frequentando a nossa instituição, aparece alguém dizendo assim: olha, eu sou médium e tenho um espírito, né, que eu percebo a sua presença e eu quero ajudá-lo, e eu queria que vocês me ajudassem na reunião mediúnica de vocês. Obviamente a resposta vai ser uma negativa, né, mas oferecendo, obviamente, outros recursos que possam ajudá-lo, né, através do próprio grupo mediúnico, e não utilizando esse médium. Então, nesse caso, ela recebeu essa negativa e percebeu então que se encontrava sozinha na instituição, porque na situação, não apenas com relação ao auxílio do centro espírita que ela gostaria de receber, ou que ela pediu para receber, como o próprio deslocamento, né, até a instituição, nos dias que seriam determinados, nas horas que fossem determinadas. Então, nesse caso, ela se viu isolada. Ela responde então: compreendi então que a tarefa junto ao suicida era particularmente minha, que se tratava de um pesado testemunho de fé e resistência à tentação do suicídio que a lei de Deus de mim exigia, e prossegui confiando nos recursos oferecidos pela grande doutrina dos Espíritos. E aqui, reforçando novamente, nós conversamos no nosso encontro anterior, uma situação bastante particular que acontece com muitos médiuns que acabam sofrendo a influência dos espíritos e, através dessa influência, muitas vezes absorvendo suas tendências para determinados tipos de comportamento. Então, o médium que não é bem preparado, não sabendo diferenciar aquilo que lhe pertence e aquilo que pertence ao espírito sofredor ou ao espírito obsessor, ele acaba se comportando da mesma forma. E nesse caso nós temos desde as situações menos graves, como é o caso de muitas tendências, muitos vícios, muitos modos de pensar, como os casos mais graves, que é o próprio caso do suicídio, onde o médium, sofrendo a influência pelas tendências que o espírito apresenta, né, dado o seu modo de pensar, os seus valores, a própria atitude tomada quando cometeu o ato do suicídio, o médium então acaba sendo influenciado por isso. Então ela mostra para nós aqui que, como ela coloca, a grande prova que ela vivenciaria naquela experiência seria, de imediato, a própria resistência que ela deveria apresentar de não voltar a cometer o suicídio, já que ela já era reincidente, ela já tinha cometido o suicídio anteriormente. Então a tendência sempre volta, né, porque nós lembramos que, ao estudarmos o suicídio a partir da perspectiva da doutrina espírita, nós lembramos sempre, né, eu gosto muito de reforçar isso para vocês, porque, de um modo geral, as obras, as mensagens sempre falam para nós do grande drama que o espírito vivencia no plano espiritual cometendo o suicídio, ficando preso ao seu corpo físico, sofrendo depois as consequências da sua própria autodestruição e tudo mais. Mas eu gosto muito de reforçar o fato de que o mais importante ao observarmos no caso do suicida é percebermos qual foi a causa que o levou a essa prática e de que forma que ele dá continuidade alimentando essa causa no mundo espiritual. Porque numa encarnação seguinte, depois do seu reequilíbrio no plano espiritual, não raras vezes o espírito continua levando a mesma tendência. Se é um caso de depressão, se é um caso de frustrações, de constrangimentos, de patologias, o espírito continua levando isso consigo, agravado, como nós lembramos, pela prática propriamente dita, né, pela autodestruição e todas as sequelas que isso acaba gerando. Então, nesse caso, nós vimos aqui que, primeiro, testemunho de fé,
se ela tinha confiança realmente no plano espiritual, e depois uma prova de resistência à tentação do suicídio, que ali a acometia naquele momento, né? Na verdade, era constante, né? Vivendo uma depressão, vivendo de um modo isolado, uma vida muito sacrificante, como ela já comentou, sendo uma criança infeliz, uma adolescente infeliz, uma adulta infeliz, exatamente por causa desses dramas do passado e das responsabilidades que ela deveria assumir na encarnação atual. Então ela tinha ali todos os ingredientes, somado às tendências anteriores, a voltar a cometer o suicídio. E aí, como se não bastasse isso, ela tem a aproximação de um espírito suicida que potencializa ainda mais essa sua tendência. Então dá para a gente imaginar a grandeza dessa prova que ela teve que vivenciar e, felizmente, como nós vimos no final da sua história, um espírito absolutamente regenerado, né, com suas conquistas, com as obras que foram realizadas, né, com todos os méritos colhidos a partir do trabalho que realizou na sua última encarnação. E ela continua. As materializações do espírito em questão, não obstante, materialização nesse caso, ela fala, né, do espírito se materializar para ser visto, né, para ser percebido. As materializações do espírito em questão, não obstante, não eram permanentes. Eu não o distinguia seguidamente, ininterruptamente. Eram sim frequentes, porém intermitentes, às vezes demorando-se alguns segundos, com muita precisão, para retornarem dentro em pouco. De outras vezes eram fugidias, quais lampejos, embora eu continuasse percebendo sua presença, sentindo suas influências, sem nada enxergar de concreto. Mesmo assim, como não enlouqueci de pavor, ou não me deixei obsediar, nos momentos em que via o infeliz suicida deixar o sótão, flutuar no espaço atraído pelas minhas forças, afins, sem mesmo disso se aperceber, e atingir o escritório para se deter junto de mim e continuar a eternas convulsões. Valeu-me em tão difíceis circunstâncias, além da misericórdia do Altíssimo, a assistência carinhosa dos tutelares invisíveis, cuja piedosa proteção eu sentia e agradecia, destacando-se, todavia, o concurso das entidades Charles e Camilo Castelo Branco, este ainda não reencarnado pela ocasião. Isso a gente lembra aqui, que ela coloca que ele não estava reencarnado ainda, porque na história do livro Memórias de um Suicida, que conta toda a experiência que ele vivenciou, ele relata que futuramente ele viria a reencarnar, né, que depois de um certo tempo ele teria ali consequências no seu corpo físico do ato praticado anteriormente, né? Então, nessa época, a assistência dele era direta, porque na própria biografia do Camilo, ele relata que, passando por todos aqueles dramas, né, pós-desencarnação, ele depois foi assistido pelos amigos do plano espiritual, começou a se submeter a todo aquele processo terapêutico de reconstrução, de regeneração, de reequilíbrio, e depois ele relata no próprio Memórias de um Suicida que se tornou um trabalhador ativo na assistência a outros espíritos suicidas. Então, nesse caso, ela tinha não apenas afinidade com ele, como ele também tinha experiência no atendimento a situações dessa natureza. Então, Charles e Camilo eram ali dois espíritos presentes, ajudando naquele trabalho de assistência que ela realizava. Eis, no entanto, a essência do fenômeno explicada pelo amigo espiritual Charles, agora quando traço essas páginas, 29 anos depois do fato ocorrido. Né? Lembrando que foi 1935 ou 36, e esse livro foi ali para a década de 1960 aproximadamente, né? 62, se não me engano. Também foi dito depois para ela, né? Charles esclarecendo. Também tu foste suicida, né? Só corrigindo aqui, esse livro estava sendo escrito ali por volta de 1958, 59, né? Naquele finalzinho ali, que depois ele foi publicado ali já na década de 1960. Dizia então o espírito Charles:
tu também foste suicida, e como tal, muito fizeste sofrer a outrem, mesmo àqueles que te procuraram socorrer como espírito. O suicídio é atestado de fraqueza e descrença geral, de desânimo generalizado, de covardia moral, terrível complexo que enreda a criatura num emaranhado de situações anormais. Seria necessário, pois, para desagravo da tua honra espiritual, que um dia testemunhasses valores em torno do complexo suicídio e restringisses a outrem o auxílio que obtiveste com a caridosa assistência daqueles que te socorreram outrora. O caso em apreço é um detalhe dos testemunhos que necessitavas apresentar à lei de reparações de delitos passados, testemunho de fé, tu que faliste pela falta de fé em ti mesma e no poder de Deus. Assim, ligada a ti pelas correntes afins humanizadas, a entidade suicida adquiriu condições para se reanimar e perceber o que se tornava necessário a melhora do próprio estado, revigorando-se vibratoriamente para se desvencilhar do torpor em que se deixava envolver. Compreendia, pois, a doutrinação que lhe fornecias, recebia os bálsamos magnéticos que lhe transmitias, como se tratasse de aplicações de passes, e lentamente era beneficiada como em doses homeopáticas, pois era esse o único recurso existente para a suavização do caso. Não lamentes jamais as dores que experimentaste naqueles dias angustiosos de labor transcendente. Cumprias dever sagrado, reabilitavas tua consciência, servias ao Divino Mestre, servindo a sua ovelha transviada, e, como o paciente que se recuperava sob os teus cuidados, também tu te recuperavas à sombra da lei da fraternidade, que nos aconselha a proceder com os outros como desejaríamos que os outros procedessem conosco. Como suicida que também foste, estarás ligada aos imperativos das consequências do ato praticado. Em uma face de tais imperativos é a necessidade do socorro aos companheiros de infortúnio, até que a consciência se liberte do opróbrio que a macula. O suicídio é assim, não é de outro modo. E tal como é, cumpre-nos enfrentá-lo e combatê-lo para a felicidade do gênero humano. Então essa explicação dada por Charles foi já, na elaboração aqui do livro, naqueles 29 anos depois da experiência que ela vivenciou. Tão doloroso estado de coisas requereu da minha fé, do meu amor, da minha paciência e da minha coragem, todo o tempo que permaneci na cidade das Hortênsias, pois somente poucos dias antes da minha partida dali, assistia à definitiva remoção do espírito do pobre suicida do local do sinistro, ou seja, do sótão da casa construída com o produto do seu trabalho honesto, casa que tão querida lhe fora e cujo terreno de frente ele próprio plantara de hortênsias azuis antes do seu dramático gesto de desobediência à lei de Deus. Que ela fala cidade das Hortênsias, a cidade de Petrópolis, lá na grande Rio de Janeiro. Deixei a famosa Petrópolis alguns dias depois da partida do meu muito querido pupilo espiritual Guilherme, que era o nome desse espírito suicida. Era pelo mês de julho, e o céu azul pálido, meio velado pelas brumas do inverno, ensaiava timidamente cintilar sob as irradiações vivas do sol, que rompia as nuvens. Da janela do carro de passageiros em que me alojava, e enquanto o comboio corria, afastando-se da bela cidade serrana, eu contemplava a paisagem vigorosa, molhada pelo sereno da noite, e me embevecia, reconfortada pela beleza que de tudo aquilo irradiava. Mas não foi
sem um sentimento de saudade, que me despedi para sempre daquele ambiente em que tanto sofrera, que, se fora trágico, difícil de suportar, também me se elevara, no meu conceito, às culminâncias de santuário, em virtude do sublime acontecimento que ali se desvendara, em minha presença, sob os auspícios da doutrina dos Espíritos. Orei comovida, enquanto o trem corria, a prece de agradecimento por tudo que me fora confiado entre as solitárias paredes do chalé alemão, certa de que cumprira um dever e que os tutelares invisíveis estariam satisfeitos comigo. Para onde teria seguido a entidade suicida? Deus sabe. Eu, porém, jamais o soube, não obstante as deduções que me atrevi a fazer. Mas o que é consolador, e o que basta sabermos com certeza, é que ele foi socorrido dos males em que se precipitara, que Jesus lhe estendeu a mão compassiva, permitindo-lhe, em nome do Pai Altíssimo, novos ensejos para a necessária reabilitação. Enquanto, entre o seu espírito e da pobre médium que o serviu, eternos laços de amor espiritual se estabeleceram em presença de Deus, o Senhor de todas as coisas. Então aqui nós vimos o relato que ela trouxe para nós, né, esse testemunho de fé que ela vivenciou, e como o próprio nome lembra para nós, né, o título do livro, Recordações da Mediunidade, e ela traz para nós aqui exatamente mais um dos aspectos, né, da sua fabulosa e variada mediunidade, que trazia não apenas, né, os louros que geralmente se valoriza, né, quando se trata de um médium de grande capacidade, falando da sua fama, falando das suas grandes realizações, mas dentro de suas particularidades mostra também as grandes angústias que esse médium sofre, né, mostrando que a mediunidade não existe para uma exposição pública. Ele existe para um trabalho, na grande maioria das vezes, um trabalho silencioso, doloroso, sacrificante, que geralmente não é percebido pela grande maioria daqueles que apreciam o trabalho da mediunidade. Como nós conversamos, né, a respeito de Chico Xavier, a respeito de Divaldo Franco, de Raul Teixeira e de tantos e tantos e tantos médiuns, né, que nós conhecemos, geralmente nós vemos as obras públicas, né, as famas. Então muitas críticas são feitas porque fulano fez tal coisa para poder se autopromover, se destacar na mídia, porque as pessoas valorizam, porque as pessoas idolatram e tudo mais, mas um trabalho silencioso acaba sendo feito e ninguém percebe. Para quem conhece a biografia do Chico, né, muitos livros foram publicados, né, dentre eles, para quem quiser aprender um pouquinho mais, um livro muito bacana, que foi escrito pelo jornalista Marcel Sotomayor, chamado Por Detrás do Véu de Ísis. Esse livro traz ali a biografia feita pelo Marcel, em entrevistas, né, com Chico Xavier e outros tantos depoimentos que foram dados, que mostram, né, a vida íntima do Chico, uma vida muito difícil que seria muito difícil de ser vivida para a grande maioria de nós. Porque ali o contato com os espíritos, a assistência, o assédio, sentir a dor daqueles espíritos, sentir a dor das pessoas que o buscavam, né, para pedir assistência, pedir auxílio, então é algo que geralmente a gente não valoriza. Então os médiuns, né, como nós até mesmo já conversamos sobre isso também, lá no livro Devassando o Invisível, também da Dona Ivone, ela comentava que o trabalho do médium se dá também durante, né, o seu estado de emancipação, que muitas vezes nós só acreditamos que o médium trabalha uma vez por semana num centro espírita, ali naquela reunião pública, naquele trabalho de desobsessão ou qualquer tipo de atividade realizada num grupo mediúnico. E muitas vezes os próprios médiums ignoram, né, a relevante tarefa que devem cumprir 24 horas do seu dia. Então, geralmente os médiums dizem, olha, eu sou médium e eu trabalho sempre às quintas-feiras, em tal horário, naquela reunião. Mas ele não se dá conta que em todos os demais dias, durante a noite, enquanto seu corpo físico
descansa, a sua faculdade mediúnica lhe permite esse desdobramento e o incumbe de muitas tarefas de grande relevância. Então o médium, né, sempre tem aquela prévia, né, olha, 24 horas, algumas instituições espíritas apresentam essas regras, né? 24 horas antes de você trabalhar lá na mediunidade, você não pode fazer uso de álcool, de cigarros, você não pode ter relações sexuais, não pode comer carne. Então o médium, na véspera do trabalho, ele toma todas essas medidas, porque ele sabe que naquele dia ele estará ali presente na instituição. Mas ele não se dá conta que nos demais dias em que ele poderia também trabalhar, se ele estivesse fisicamente e psiquicamente preparado, ele acaba exatamente promovendo ali uma autossabotagem. Ele se restringe, ele se limita, porque ele só acredita, por falta de preparo, por falta de entendimento, ele acredita que o trabalho dele diz respeito ao mundo físico. Ele diz assim, mas eu sou intermediário do mundo físico para o mundo espiritual, então somente naquele momento em que o mundo físico tem esse contato eu estarei presente. E ele não se dá conta que ele, como espírito, em desdobramento, pode ir até o mundo espiritual e costuma ir até o mundo espiritual, prestar assistência e colaboração para tantas e tantas atividades de assistência que os espíritos acabam prestando, tendo, né, como grande participação e contribuição a assistência de muitos encarnados nesse trabalho de emancipação, nesse processo de emancipação. Então nós vimos aqui, né, para fechar aqui esse nosso capítulo 6, então Dona Ivone fala exatamente sobre isso, né, traz para nós, né, integralmente, né, Elcio, não tem essa coisa de só cumprir aquela questão da agenda. A mediunidade, ela é uma faculdade que ela pode, né, ser aproveitada com muito mais profundidade se o médium tiver consciência do seu real significado. Porque dentro do campo técnico, né, quando se fala em mediunidade, de um modo geral, se estuda principalmente a técnica do fenômeno mediúnico. Então, se é ali uma faculdade de psicografia, de psicofonia, de passes, de incorporação e tantas outras faculdades, né? Então a gente se preocupa muito assim, olha, você tem que desenvolver essa técnica para que você seja um bom médium. E o aspecto moral, o que é de grande relevância, ele não acaba sendo considerado, porque é exatamente o aspecto moral que vai permitir que o médium tenha condições de estabelecer relações saudáveis com o plano espiritual e da mesma forma também se manter equilibrado para prestar esse serviço. Por isso então, é um trabalho feito no campo moral, é um trabalho feito no campo intelectual, no campo técnico. Então é um conjunto de aspectos que devem ser desenvolvidos para que o médium possa se desenvolver da forma mais completa possível. Não da forma mais perfeita possível, porque a perfeição ainda nas condições do nosso mundo é algo bastante distante, mas da forma mais completa possível, tendo ali a sua formação, né, para que lhe dê condições desse tipo de trabalho. Então, vimos aqui nesse testemunho, capítulo 6, essa experiência vivida por Dona Ivone, de grande interesse para nós, né, porque mostra sobre a influência dos espíritos, a afinidade que o médium tem com determinadas tarefas, né, e não é o acaso também que aqui determina para que tipo de tarefa um médium vai seguir. Muitas vezes o médium que vai trabalhar na psicografia, por exemplo, ele acaba tendo contato com espíritos que desencarnaram e vieram e desejam trazer comunicações para os seus entes queridos. Para outros médiums que trabalham com espíritos sofredores, nós temos ali uma outra atribuição. Temos ali para espíritos obsessores, para espíritos suicidas. Então os médiums vão se direcionando para cada tipo de tarefa de acordo com sua capacidade e de acordo com sua afinidade com aquele tipo de trabalho. O Arnaldo lembrou, né, outro dia fui chamado para proferir uma prece em um velório no domingo. Se tivesse me fartado com comida e bebida, como antigamente, não teria condições de atender o pedido, né? Isso muito me ensinou. É aquela estar de prontidão. Né? Porque o fato de nós
abusarmos daquilo que o mundo físico oferece, ele acaba sendo um excesso para todas as situações. Ele atrapalha na sua própria saúde, ele atrapalha nos trabalhos que você realiza na sua vida profissional, ele atrapalha no seu descanso, no seu bem-estar, no campo da mediunidade, que depende de uma condição de equilíbrio mental muito grande, muito mais ainda. Para quem vai para uma academia, para quem vai fazer um passeio, tudo aquilo que é excesso acaba provocando grandes desequilíbrios. Então, quando nós começamos a viver essa educação da nossa alimentação, a educação das nossas atividades, a educação dos exercícios, da quantidade certa de estudos, do descanso, tudo aquilo que envolve a nossa vida aqui no mundo físico, isso se reflete positivamente em todos os campos da nossa vida, não apenas no campo da mediunidade. Então, muitas vezes, o médium que são fumantes, por exemplo, dizem assim, olha, eu vou me reservar para não fumar no momento em que eu for para a casa espírita prestar aquele trabalho. Mas depois que eu saio de lá, fica tudo bem. E ele não se dá conta, por exemplo, que ele está destruindo o próprio corpo físico, e isso trazendo uma série de consequências negativas para a sua saúde. Então o médium, na verdade, aquele médium que é completo, ele nada mais é do que o reflexo de uma pessoa consciente, de uma pessoa lúcida com relação à sua própria condição de espírito encarnado. Então, uma vida saudável se reflete em todas as ações. Se nós setorizamos, olha, aqui eu posso agir de uma forma saudável e do outro eu não preciso, aí é um grande equívoco do próprio espírito encarnado. Pois é, Nelson, estar de prontidão não é fácil, né? Mas vamos lá, o importante é isso, né? Deixa eu ver aqui. Um dia eu conseguiria abster de algumas coisas, né? A gente começa, né? Como eu falei para vocês, nós temos, por exemplo, médiums que optam em serem vegetarianos. Optam por ser vegetarianos, né? E isso por uma questão de filosofia de vida, até mesmo para facilitar suas tarefas da mediunidade e tudo mais, né? Então, essa opção de vida saudável que nós adotamos, ela depende muito do nosso esclarecimento. Nós vivemos num mundo que exerce uma influência muito grande sobre nós. Então nós somos constantemente instigados, provocados, estimulados a muitas dessas tantas práticas, né? Então, quando nós conseguimos adotar uma filosofia de vida saudável, envolvendo todos esses campos, aí nós conseguiremos, na verdade, nos libertar de muitos dos tantos sofrimentos que acabam nos afligindo no decorrer da nossa existência. Então, tudo depende disso, né? Força de vontade, esclarecimento, condições, fé. Então é uma série de elementos que a gente vai desenvolvendo gradualmente. Se hoje, né, com a vida que nós temos hoje, que nós sabemos que ela ainda precisa melhorar muito, quando a gente olha para trás, a gente percebeu que ela já melhorou muito também. Então a gente gradualmente vai evoluindo. E essa evolução ela vai se dando de uma forma muito mais intensa, muito mais acelerada, a partir do momento em que nós, de fato, vamos nos esclarecendo e investindo essa determinação para alcançar esses objetivos. Então, aos poucos, a gente vai chegando lá, né, sem relaxar, para não demorar muito, mas sem também, né, se autoflagelar pelo fato de a gente não conseguir. Tudo vai caminhando da forma mais correta possível. Muito bem. Aqui no nosso próximo texto, capítulo 7, a gente já vai emendar, né? Nós temos aqui então Amigo Ignorado, é o título do nosso livro, desse capítulo. E já dá para a gente ter uma ideia, né? Amigo Ignorado, Dona Ivone falando sobre isso. Quem exatamente será que ela ignorava? Ela apresenta para nós aqui no capítulo 28, lá do livro de preces, né, da coletânea de preces espíritas que nós estudamos recentemente aqui nos nossos encontros, lá no item número 11, ela traz para nós assim: além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos.
contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Então, quando nós estudamos sobre esses espíritos, né, que são ali os nossos instrutores, os nossos guardiões e tudo mais, nós trouxemos aqui uma série de ilustrações, né, para lembrar que, para pensarmos em quem são esses espíritos exatamente, que prestam essa assistência, né, além desse espírito mais elevado que nós realmente desconhecemos, aqueles que estão mais próximos a nós, nós ficamos nos perguntando quem seriam esses espíritos. Ao desencarnarmos, e começando então a exercer ali as funções, né, de instrução, de proteção, de esclarecimento, junto aos encarnados, nós então estaríamos próximos de pessoas que são queridas para nós, familiares, pessoas amigas, relembraremos de espíritos amigos do nosso passado que estão encarnados e que nós gostaríamos de estar próximos. Então nós conversamos com esses espíritos, damos as instruções para que eles possam seguir uma vida aqui no mundo material de uma forma equilibrada, e somos completamente ignorados por eles. Ou, se eles percebem a nossa presença, eles nos classificariam então como espíritos desconhecidos, exatamente porque não fazemos parte da sua vida cotidiana, da sua existência atual. Então são os mais variados. Pode ser um espírito que oportunamente encontra uma situação em que ele pode ser útil de alguma forma, isoladamente ou trabalhando coletivamente. Pode ser um espírito que se aproxima de um ente querido. Pensar, por exemplo, avós, pais, tios, pessoas assim um pouco mais distantes, né, na linhagem consanguínea da família, mas que tiveram um vínculo espiritual anterior. Amigos, né, pessoas com quem nós temos, né, uma afinidade maior, e de repente você desencarna e quer saber como é que aquela pessoa está, o que você pode fazer para ajudar, já que pela amizade conhece seus dramas, suas dificuldades. Então cada espírito vai se encaixando, né, conforme as relações que estabeleceu no seu passado. A grande maioria, lamentavelmente, acaba sendo ignorada, né, pelos encarnados, por não terem essa sensibilidade, ou mesmo não tendo sensibilidade, mas tendo conhecimento, muitas vezes não tem a fé suficiente para valorizar a presença desse espírito. Então nós falamos assim: eu sei que eu tenho um espírito protetor, eu sei que tem muitos espíritos e amigos que me orientam, que me assistem, então valeu, obrigado, e aí eu viro as costas e vou cuidar da minha vida. De um modo geral é isso que acontece. Felizmente, por serem espíritos bons, eles não se magoam, né, não se fragilizam com esse nosso comportamento, exatamente por compreenderem a nossa condição. Mas depois, né, no reencontro, quando todos estivermos no mundo espiritual, né, nós vamos nos constranger bastante por vermos quem são esses espíritos, tudo aquilo que eles fizeram, e nós simplesmente não nos demos conta das suas existências. Então vamos lá. Ela diz aqui para nós então, nesse capítulo, amigo ignorado. Nenhum espírita, atento aos deveres do estudo doutrinário e da observação daí consequente, desconhece que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da Terra são uma e a mesma coisa, continuação uma da outra, em fase diferente, apenas com a só dificuldade de ser a primeira invisível e por vezes até ignorada pela segunda. Os espíritas não desconhecemos do mundo espiritual, não desconhecemos também o quanto os homens em geral são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados, e que a influência de todos eles em nossa vida cotidiana depende absolutamente de nós mesmos, do estado sadio ou precário de nossa mente, dos atos diários
que praticamos. Tal seja o nosso proceder, mesmo durante a infância, pois também a criança poderá ser bem ou mal assistida espiritualmente, poderemos até impor respeito àqueles desencarnados de ordem medíocre ou inferior, e deles fazermos amigos leais e prestativos para todos sempre, ou também obsessores, pois sabemos que não só os amigos altamente colocados na terra como no espaço nos poderão valer em horas difíceis. Nutrimos, entretanto, a pretensão de vaidosamente julgar que os nossos amigos espirituais serão somente os instrutores e os guardiães de elevada hierarquia, aqueles altamente colocados na espiritualidade por suas virtudes, méritos e sabedoria. Aqui interessante a colocação dela, né? Vaidosamente julgar. Ou seja, a nossa vaidade diz assim, não, o meu espírito protetor é o pessoal lá de cima, do alto escalão, só gente famosa, gente importante. Nós pegamos, né, aquele livrinho, né, para quem gosta de estudar sobre angeologia, aí fala ali, né, naquele dia, no dia que você nasceu, naquele horário, o seu anjo é tal, e ele pertence à classe de tal. Eu mesmo já alimentei essa vaidade várias vezes, né, que o meu ele não é anjo, o meu é um arcanjo, né, então está ali numa condição maior ainda. Na verdade o meu é mais alto na escala. Deixa eu lembrar qual é a categoria do protetor que estava lá no livro que eu li. Ele não era arcanjo, ele era... Eu me esqueci agora a categoria dos anjos, mas ele era o mais alto de todos que tinha ali, era o número 4 e coisa e tal. Eu falava, mas é claro, né, tinha que ser alguém importante para poder me assistir, né? Pois é, eu me esqueci qual é a categoria deles, meu Deus, qual que era? Não vou me lembrar agora, mas aí deve ser assim, categoria da Miriam, daquele pessoal desse nível mais ou menos assim. Então vaidosamente a gente começa a pegar esses nomes bonitos, nomes interessantes e tal, né, na categoria de tal, e isso a nossa vaidade vai inflando cada vez mais, né, e só se desilude quem se ilude, já dizia então Emmanuel, né? Então ele continua dizendo para nós aqui, né, desejamos mesmo para os nossos guardadores diários espíritos cujos nomes foram venerados na Terra pela humanidade, e infantilmente acreditamos que esta ou aquela individualidade brilhante no mundo dos espíritos vive às nossas ordens, submissa aos caprichos de nossa curiosidade ou da nossa insensatez, sem querermos atender à necessidade do esforço para o próprio progresso, a fim de conseguirmos aquelas tão desejadas companhias espirituais. Então nós acreditamos sempre, né, que os espíritos estão à nossa disposição e que nós não precisamos fazer tantos esforços assim para poder merecer a assistência deles, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, né, algo que acaba massageando, né, o ego, a vaidade de muitos médiums. É o caso, por exemplo, da própria Dona Ivone, que dizia que um dos seus amigos protetores espirituais era simplesmente o Dr. Bezerra de Menezes. Dá para vocês imaginarem como eu seria insuportável, né, se eu soubesse que o Dr. Bezerra de Menezes fosse o meu protetor espiritual. Aí eu me acharia assim não, era mais que isso ainda, o Dudu. Eu acho que é mais que serafim, mais que arcanjo. Tem que procurar na categoria, depois eu vou lembrar, eu falo para vocês. Então, muitos médiums colocam assim, não, o meu protetor espiritual é fulano, o outro protetor é cicrano, de pegar, por exemplo, Divaldo e dizer que simplesmente é Joana de Ângeles. É aquele espírito que fica ali, né, junto a ele, dando orientação, dando assistência quando ele precisa. Pegarmos, por exemplo, Chico Xavier, que simplesmente tinha Emmanuel. Então um tinha Emmanuel, o outro Bezerra de Menezes, o outro Joana de Ângeles, e a gente tinha ali o Zezinho, a Mariazinha, o Chiquinho. Então a gente dá aquela baixada assim nos nossos olhos e fala, o meu não é conhecido, o seu é. Poxa, que inveja eu tenho de você. Então, típica dessa infantilidade, dessa visão ainda humana, né, limitada, inferior, que nós temos do mundo espiritual. Uma visão bastante simplista, bastante ingênua da nossa parte,
mas que, conforme a gente vai se instruindo, vai percebendo também a grande importância, né, que esses espíritos têm no nosso próprio desenvolvimento. A Angelina colocou, né, quando criança dizia que falava com Deus, né? Muitas crenças, na verdade, ainda pregam essa ideia, né, Angelina, de falar diretamente com Deus, de falar diretamente com os anjos, de falar diretamente com Jesus, né, e tantas outras grandes entidades que tem no mundo espiritual. Então, na verdade, a grande maioria simplesmente são espíritos anônimos para nós, ou que nós ignoramos, né? Pois é, imagina, né? Joana, Emmanuel, né, como nós colocamos esses dois, dá para a gente imaginar, né? Então, muito bem, vamos lá. Diz aqui para nós... Tá. Mas a verdade... Deixa eu voltar um pouquinho. Tá. Mas a verdade é que possuímos, além dessas, outros amigos devotados que muito e muito nos servem, desenvolvendo atividades de legítima fraternidade cristã em torno das nossas necessidades de pecadores, em serviços de resgates, através das provações e lutas próprias da evolução, amigos pertencentes aos planos modestos da sociedade espiritual, que humildemente, amorosamente, discretamente, nos socorrem em horas adversas, sem que as mais das vezes os suspeitemos, embora agindo certamente sob a direção de entidades mais elevadas. Mais uma vez, né, para a gente poder entender de que forma que se dá essa assistência do plano espiritual, é nós nos colocarmos no papel de espíritos protetores, em que nós seremos ali pessoas comuns, sendo orientados por espíritos mais elevados, espíritos mais esclarecidos, prestando assistência cabível à nossa condição. Então esses espíritos estão ali do nosso lado fazendo exatamente esse mesmo papel. Continua. Como as demais pessoas, também possuímos amigos dessa categoria espiritual, e possuímos, no caso, ela falando dela própria, né? Possuímos amigos dessa categoria espiritual, e essas páginas serão a homenagem do nosso reconhecimento à dedicação humilde e perseverante com que nos tem eles amado e servido durante toda a nossa vida. Então, mais uma vez, a gente viu aqui que a Dona Ivone, ela fala muito de Charles, ela fala muito de Camilo Castelo Branco, ela fala muito de Leon Denis, fala muito de Bezerra de Menezes, fala também de outros espíritos próximos, né, desse grupo mais famoso, né, Chopin, por exemplo, que ela comentou. Então, ela citou várias personalidades que são conhecidas no nosso meio por terem ocupado uma posição importante, né, na área da cultura, na área das ciências, ou seja lá como for, né, ou mesmo que tiveram depois um reconhecimento no plano espiritual, né, um reconhecimento pelos trabalhos que realizaram no plano espiritual. Mas o que nós devemos aqui considerar, né, nesse tipo de tarefa, é que na maioria das vezes ela era assistida por espíritos que não necessariamente se encontravam no rol, né, desses espíritos mais famosos, desse espírito desses espíritos de renome, né, mas são espíritos comuns. Então vamos lá. Diz aqui para nós. Obrigado, Arnaldo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Aqui. Diz aqui então para nós. A versão que se segue, expressão de fatos concretos de duas faces da nossa existência, espiritual e material, assinala não apenas a força de um sentimento do coração que venceu os séculos e as reencarnações, mas também aspectos enternecedores da sociedade espiritual, em comunhão com a terrena, a influência em nossa vida das entidades espirituais de que somos cercados
sem o sabermos. E convenhamos, assim que nem sempre atrairemos só as influências odiosas, mas também as amorosas, né? Aqui o que reforça, o que é interessante para nós, é destacar que, de um modo geral, existe uma visão muito negativa do plano espiritual. Se nós falarmos, por exemplo, de influências espirituais, a primeira imagem que vem para nós são as influências negativas, aquelas que inclusive acabam se desdobrando, se desenvolvendo e se transformando em obsessões. Então, no caso, quando nós falamos de influências espirituais, quantas vezes nós temos aqueles espíritos amigos que estão nos influenciando de alguma forma para nos estimular a um pensamento positivo, a um pensamento de equilíbrio, a termos atitudes nobres que, mais uma vez, virão através dessas mesmas influências. Por isso, então, quando nós temos aqui a ideia da presença espiritual junto a nós, as pessoas sempre vão dizer, olha, mas sempre estamos ali com os nossos pensamentos, né? Sendo vigiados. Somos observados por uma nuvem de testemunhas. Então é sempre aquela ideia assim meio de terrorismo. Tem gente te observando, tem gente que vai te derrubar, tem gente que vai te perseguir. E a gente não se dá conta da quantidade de espíritos que se desdobram no mundo espiritual para nos prestar essa assistência, para nos dar essa ajuda. E na verdade o que vai prevalecer vai ser exatamente o tipo de afinidade que nós estabelecemos. É a nossa responsabilidade estabelecermos com esses espíritos. É o meu modo de ser, o meu modo de pensar, aquilo que eu faço, aquilo que eu desejo. Todos esses elementos acabam fazendo com que eu crie em torno de mim essa psicosfera que vai atrair espíritos com quem eu terei afinidade. Então, mesmo que esses espíritos estejam próximos, tentando me auxiliar, e muitas vezes eles conseguem, nós criamos dificuldades, nós criamos obstáculos. Exatamente pelo fato de nós criarmos essas barreiras. E continua. Mercê de Deus, eu sempre soube tratar com as criaturas sofredoras, os pobres, os humildes, os mendigos, os chamados caipiras e até com os criminosos. Durante o longo exercício da minha mediunidade, tratei com todos eles e entre essa sociedade dos filhos do Calvário, para me servir da bela expressão do Espírito Emmanuel, consegui amigos sinceros. Em verdade, foi no lar paterno que recebi o ensinamento de que todas as criaturas são irmãs. Grande abraço, Elcio. Todas as criaturas são irmãs porque filhas do mesmo Deus e que por isso mesmo não seria admissível mantermos quaisquer preconceitos, fossem esses de religião, de raça, de cor ou de posições sociais. Aqui um ponto que é importante relevar. Dona Ivone, ela fala que durante o trabalho mediúnico que ela realizou, ela teve a oportunidade de ter contato com espíritos das mais variadas condições e categorias. Nessas categorias nós podemos falar, por exemplo, sobre condições morais, nas questões morais, na forma como viveu aqui na Terra, espíritos que estavam numa condição abastada, espíritos que eram pobres, miseráveis, espíritos que eram suicidas, espíritos que eram assassinos, ladrões, que eram dependentes químicos, de todas as formas. Então, durante um trabalho de um espírito sofredor, obviamente nós vamos encontrar espíritos que sofreram exatamente pela forma como viveram. Então, inicialmente nós temos aquele tipo de preconceito. Não, eu tive contato com um espírito que era um mendigo. Pobrezinho, era um mendigo, coitadinho, e eu estou ali para ajudar porque eu sou bom. Esse é um pensamento que o nosso ego, muitas vezes, acaba massageando. Ou então assim, olha, eu atendi um espírito que era um ex-drogado. E aí, de imediato, dado o preconceito que é alimentado na nossa sociedade de não observarmos a pessoa, mas valorizarmos a doença que ela traz, no caso de um espírito que é atendido, é da mesma forma. Diminui-se, então, a importância do espírito pela sua condição, pela categoria a que ele pertence. Mas o que ela coloca para nós aqui é que
esses espíritos que são assistidos, aqueles espíritos que conseguem alcançar um reequilíbrio através da assistência do médium, acaba criando com ele um vínculo muito positivo. O vínculo da gratidão, o vínculo da fraternidade. E não raras vezes, através dessas assistências, esses espíritos então se vendo naquela condição de devedores em nome dessa gratidão, estão sempre próximos para prestar assistência, e quando o médium necessita, são eles que prestam, e não aqueles anjos que nós intitulamos. Então é isso que ela quis dizer para nós, que nessa vivência que ela teve, como ela coloca para nós, sofredores, pobres, humildes, mendigos, caipiras e até criminosos. Durante o longo exercício da minha mediunidade, tratei com todos eles, e entre essa sociedade dos filhos do Calvário, para me servir da bela expressão do Espírito Emmanuel, consegui amigos sinceros. Então nós vemos que os laços de amizade vão surgindo no mundo espiritual, na nossa relação com o mundo espiritual, da mesma forma que surge aqui no nosso mundo material. E a forma como nós nos relacionamos, são os laços que são criados. Ela continua aqui então, vamos lá. Em verdade, foi no lar paterno que recebi o ensinamento de que todas as criaturas são irmãs, porque filhas do mesmo Deus, e que por isso mesmo não seria admissível mantermos quaisquer preconceitos, fossem eles de religião, de raça, de cor ou de posições sociais. Tais sentimentos, inatos no coração de meus pais, foram ampliados e firmados pela reeducação fornecida pelo Consolador. É-me grato, então, relembrar nessas páginas episódios saudosos de minha infância e de minha primeira juventude, não obstante a permanente angústia por mim sofrida, com as recordações trazidas da existência anterior. Aqui reforçando aquilo que nós conversamos anteriormente, que a Dona Ivone, ela viveu uma vida de muita tristeza, de muito sofrimento. Uma criança triste, uma adolescente triste, uma adulta solitária, triste, exatamente porque na sua consciência, e os espíritos falavam sobre isso, né? Reforçando exatamente o espírito Charles, Roberto de Canaleiras, a mesma coisa, reforçava exatamente: nós estamos aqui do seu lado, te lembrando o tempo todo do que você fez. Desse lado negativo, do suicídio e tudo mais. Te lembrando para que você não volte a cometer tudo isso. Então, em vez dela falar assim, não, deixa eu viver minha vida, que isso vai ficando no passado. Os espíritos estavam ali juntos, mantendo isso aceso na mente dela. Na nossa visão a gente vai dizer, né, poxa, mas que tortura era isso que ela estava vivendo. Mas era uma tortura necessária para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, o que resultou depois nessa grande trabalhadora, nesse grande espírito. Então aqui, né, o que ela fala para nós é também... Tá. Então, naqueles momentos mais críticos, né, da sua vida, esses espíritos estavam ali sempre ao lado, dando a ela o apoio, dando a ela estímulo. Nós chegamos a ler aqui num dos nossos estudos uma passagem da vida de Divaldo Franco, quando ele comentava, né, sobre aquele livrinho de preces a suicidas, que ele passava ali uma parte do seu tempo, né, nas suas tarefas mais íntimas, procurando nos obituários nomes de suicidas, para que pudesse ali fazer suas preces, naquele famoso caderninho de preces que ele tem. E aí então, numa das dificuldades que ele vivenciava, né, chorando ali no seu quarto, depois de um certo tempo, apareceu um espírito para consolá-lo e dar de novo aquele ânimo, para que ele pudesse dar continuidade nas suas tarefas. E aí então, ele não reconhecendo o espírito se identificou. Eu sou um daqueles suicidas para quem você orava. Então a ajuda vem daqueles que a gente menos espera, de onde a gente menos espera. Continuando. Meus pais, que residiam sempre em casas muito espaçosas, como eram as residências no estado do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, por esse tempo costumavam abrigar mendigos da rua em nossa residência, hospedando-os em dependências apropriadas nos fundos da casa, os quais ali passavam, às vezes, longas temporadas. Nossa casa, pois, era uma espécie de albergue para a pobreza desvalida.
havíamos então de servi-los, àqueles pobres, como a verdadeiros hóspedes, nós, os filhos da casa. Havíamos de higienizá-los, retirar-lhes os bichos dos pés e da cabeça, se existissem, oferecer-lhes roupas a trocar, pois minha mãe não se descurava de arranjá-las, convencê-los ao banho, etc. Depois eles mesmos se iam para a vida incerta, não se adaptando a costumes assim metodizados, mas seguiam reconhecidos, conservando veneração por todos nós. Então aqui um exemplo belíssimo, né, que Dona Ivone viveu junto com sua família, era receber pessoas da rua, né, pessoas que não tinham absolutamente nada, passavam temporadas e eram então servidos pelas pessoas da casa. E depois acabavam indo embora, né, exatamente porque deveriam cumprir ali aquele programa, né, de horário de entrada, horário de saída, banhos, refeições, silêncios, vícios, né, e tudo mais, acabavam depois indo embora sem naturalmente deixar de serem gratos, né, por aquilo que receberam. O Brás perguntou quantas vezes, né? Brás, uma vez só, foi na encarnação anterior. Eu durante um tempo eu falava para vocês que eram 2 encarnações, né, com suicídios, mas aqui ela fala apenas de uma, né, então vamos ficar apenas com essa. Então eu que estava enganado quando eu passava para vocês, né, porque eu lia bastante coisas dela e eu acabei gravando algumas ideias que acabavam muito mais confundindo do que esclarecendo, mas ela fala de uma encarnação do suicídio, tá? E continuando. Quantas vezes meu pai, não aqui de novo, né, não raro, retornavam para outra temporada em nossa companhia e voltavam ainda à vida incerta. Quantas vezes meu pai regressou a casa à noite, trazendo em sua companhia 1 ou 2 famílias de pobres desabrigados que encontrava pelas calçadas das ruas ou na plataforma da estação ferroviária, as quais ficavam conosco até que ele próprio conseguisse trabalho para o chefe e morada para a família, né? Então, conviver numa família dessa forma, ao mesmo tempo que para nós é uma visão belíssima, né, de caridade, de amor ao próximo, é muito difícil, porque isso faz com que, se seja necessário, romper muitos preconceitos, romper ali muitas barreiras que nós mesmos criamos, de trazer, por exemplo, pessoas da rua para dentro de nossa casa, conviver com os nossos filhos. Então essa família trouxe uma demonstração, né, de absoluta e verdadeira caridade. A Sandra lembrou, né, meu pai deu hospedagem para um hippie só porque ele disse que era de Goiás, né, e veio conhecer o mar, né, anos 70 mais ou menos, né, bacana essa experiência que vocês vivenciaram, né. Continua aqui para nós. De uma feita, certa mendiga meio cega, Sarritinha, era o nome dela, demorou-se em nossa casa acompanhada de um filhinho menor durante 1 ano. Tomou ascendência incrível sobre o caráter delicado e submisso de minha mãe, era orgulhosa e autoritária, exigindo as refeições a horas exatas antes mesmo da mesa da família, e escolhendo o cardápio para o dia seguinte, no que frequentemente era atendida por minha mãe, que em tais pessoas via personagens com direito ao trato amável concedido aos demais hóspedes. Meu pai, por sua vez, longe ficava de se agastar com tais fatos. Ria-se, dizendo que certamente em outras vidas, a dita Sarritinha fora alguma senhora de escravos, habituada ao mando e bem servida por todos, e agora vivia em expiações a fim de abater o grande orgulho que ainda a infelicitava. De outro modo, se era informada sobre alguma pobre parturiente sem recursos, minha mãe ia visitá-la e depois lhe mandava de tudo o que fosse possível, desde a roupinha para o recém-nascido e a dieta para a enferma, até o fortificante e a lata de marmelada que ela própria usava em ocasiões idênticas. Havia em nossa casa grande criação de galináceos, pois residíamos numa chácara por essa ocasião. Mas se alguém desejava comprar alguns, minha mãe não vendia, dava-os
envergonhada de receber paga por uma coisa tão insignificante. Meu pai censurava, então, afirmando que era um homem muito pobre, carregado de filhos, éramos 7 filhos, e não poderia conceder assim tanto aos outros. Ela calava-se sem coisa alguma a partear. Mas dentro em pouco eram os pobres afeiçoados dele que chegavam, e ele lhes dava não só 1 ou 2 galinhas, mas também os ovos e as cestas sortidas de gêneros. Muitas e muitas vezes vi cestas abarrotadas de gêneros alimentícios, levando até sobremesa, serem entregues aos pobres afeiçoados de meus pais, ofertadas por eles. No entanto, éramos pobres, com efeito, e meu pai criou os filhos por entre grandes dificuldades. Talvez por esse princípio sorvido na casa paterna, onde tais criaturas eram recebidas com toda a consideração, e a quem nós outros, como também aos desencarnados, ou melhor, a nós outros, os filhos, devíamos oscular a mão, pedindo a bênção, eu hoje não só continuo a compreendê-las, como também aos desencarnados de ordem inferior, infundindo-lhes confiança. Para a gente poder fechar. Todas as personagens são sensíveis à nossa consideração. Gostam que lhe dispensemos atenções, que conversemos os seus assuntos, que nos riamos juntos. E não havemos de demonstrar-lhes altivez nem muita compaixão. Devemos ser naturais para com eles, desculpar-lhes a miséria e os erros sem falarmos deles, e nossa superioridade se imporá apenas pelas boas qualidades que soubermos exemplificar em sua presença. Se nos convidarem para as festas nos seus casebres ou abarcações, no Rio de Janeiro observa-se muito tal particularidade, ofender-se-ão se não comparecermos, ou se não apresentarmos mal trajados, ou se nos apresentarmos mal trajados, atendendo como desacato às suas pessoas as 2 atitudes. Então aqui quando eles eram convidados a participar de reuniões na casa dessas pessoas, seria assim de muito, uma ofensa muito grande se eles não comparecessem e não o fizessem bem vestidos e tudo mais. Finalmente, dentre aqueles pobres agasalhados em minha casa paterna, destacavam-se 2 negras anciãs que haviam sido escravas durante a juventude. Tão grande era a afeição recíproca existente, que ambas não saíram da casa de meus pais, senão quando esses deixaram o torrão fluminense para residirem no estado de Minas Gerais. Chamavam-se Delfina e Germana, e eram cunhadas, ao passo que meus irmãos e eu as tratávamos por titias, com imenso prazer. Com que satisfação as servíamos, levando-lhes o prato das refeições numa bandeja forrada com guardanapo bordado à linha vermelha, e com que interesse não ouvíamos discorrer sobre os costumes do cativeiro e lhes aprendíamos as canções doloridas que sorfejavam para que também as aprendêssemos, canções que lembravam a triste odisseia da escravidão. E com que respeito osculávamos as mãos de ambas, pedindo-lhes a bênção pela manhã e à noite. Meus pais haviam recebido dos seus ancestrais os mesmos ensinamentos e mantiveram, por isso mesmo, costumes patriarcais em nossa casa. Impunham-se e eram obedecidos, mas era bela a nossa vida, apesar dos espinhos que muitas vezes nos feriram, e tudo quanto aqui relato se estendeu entre a sua prole, mesmo depois do passamento de ambos. Aqui depois, no próximo item que a gente vai continuar, ele vai falar exatamente depois da desencarnação dessas 2 ex-escravas. Então, na página 65, ele vai falar sobre a desencarnação, então, de Delfina e Germana. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, o texto estava bem interessante, num momento bem bacana da vivência